nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos aqui reunidos no dia de hoje, trazendo em procissão a imagem de Nosso Senhor dos Passos, para lembrar do seu julgamento. Alguns anos, no Supremo Tribunal Federal, estava discutindo se deixava ou não deixava a cruz nos tribunais. Aí um juiz argumentou o seguinte: é bom deixar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos tribunais, tendo como motivo o seguinte: aquele que foi pregado na cruz passou por 2 tribunais, o tribunal religioso e o tribunal político. E os 2 tribunais o julgaram como acusado, injustamente. Quer dizer, deixar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para lembrar a cada juiz que a sua sentença pode ser falha. Como o tribunal religioso e político foi falho ao julgar Jesus, também nós podemos ser falhos. Assim podemos lembrar como tudo aconteceu. Tudo começa a acontecer depois do lava-pés, depois da ceia, da instituição da Eucaristia, aonde Jesus vai se retirar em oração para o Monte das Oliveiras e leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Nos grandes momentos de oração, Jesus sempre leva os 3 discípulos. Assim também foi a experiência no Monte Tabor, a transfiguração. Jesus levou para subir com ele Pedro, Tiago e João. E aquela oração que Jesus fazia no Monte das Oliveiras é uma oração de grande angústia. Nós também fazemos orações de grande angústia, porque ele sabia que chegou a hora. É a hora de fazer a vontade do Pai. Porém, os 3 discípulos dormiram, não puderam passar com Jesus aquela noite. Não conseguiram passar com Jesus, ser vigilantes naquela noite. Somente Jesus sentiu a solidão da angústia na oração. Depois, terminada a oração, chegou toda a soldadela do templo e dos romanos para prender Jesus. Não veio somente a soldadela, mas também veio os fariseus e também estava juntos o discípulo Judas. Judas iria reconhecer Jesus. Assim Judas reconheceu Jesus, deu o beijo do reconhecimento para ser preso. E Jesus foi levado diante de Caifás, representante do tribunal religioso. E Jesus foi acusado e julgado. Depois, não bastou. Teve que levar diante de Pilatos. Depois levou para
Herodes, aquele que governava a Galileia, novamente voltou para Pilatos. Pilatos representando Roma. E ele foi julgado. Quem estava presente? O povo de Jerusalém. Os saduceus, fariseus, a população de Jerusalém. Também estavam presentes alguns dos discípulos. Pedro tentou aproximar, mas ele foi interrogado, negando 3 vezes. Aquele discípulo que demonstrava grande coragem, dizia que iria com o Senhor até o fim. Ele não suportou e não conseguiu. Estava presente alguns discípulos, como João, que acompanhou todo o trajeto. É conhecido como o discípulo amado. Somente o amor que suporta todo o processo. Ele acompanha Jesus a cada passo e sobe com Jesus até a cruz. E João também leva a mãe de Jesus, Maria. No tribunal, Pilatos é um homem cheio de poder, porque representa Roma. Diferente de Caifás. É um homem cheio de saber. Roncava saber. Pilatos roncava poder. Mas a sabedoria de Caifás não compreendeu. Ela foi injusta. Não conseguiu compreender a pregação de Jesus. Não conseguiu compreender a dinâmica de Jesus. A dinâmica de Jesus era simplesmente caminhar de lugar a lugar. É encontrar com as pessoas simples. Na pregação do reino. Também a dinâmica de Jesus é dar esperança, da fé para aqueles que perderam fé e esperança, principalmente naquele mundo. Assim também Jesus se torna para nós alguém que dá-nos fé e esperança, principalmente na vida dura diária, na vida dura das nossas famílias, ou na vida que é colocada para nós os seus golpes, que às vezes nos derrubam. E precisamos de esperança, precisamos de fé, precisamos sentir Deus próximo de nós. Foi isto que Jesus colocou para as pessoas. Deus não está simplesmente próximo daqueles que estão lá em cima. A evangelização de Jesus não aconteceu para aqueles que vivem nos palácios. A pregação de Jesus não aconteceu para os políticos. A pregação de Jesus não aconteceu para aqueles que têm o saber, os acadêmicos, que viviam nas sinagogas. A pregação de Jesus é o encontro diário das pessoas, principalmente aqueles que não poderiam conviver em sociedade. Jesus encontrava as mulheres, tinha todo o acolhimento, principalmente aquele tempo. Muitas mulheres acompanhavam Jesus, porque essas mulheres sentiam em Jesus uma força grandiosa. Muitos pecadores encontravam em Jesus uma esperança, um jeito novo de viver. Acompanhava Jesus. Jesus, ao encontrar também aqueles que precisavam de cura, como os leprosos, Jesus inseria
novamente em sociedade. Jesus, ao deparar com aquela mulher hemorrágica durante 12 anos, não poderia sentir a experiência do amor, da ternura, do toque. Jesus a cura. Jesus dá a possibilidade dela amar. Dá a possibilidade dela viver. Jesus abre os corações das pessoas, como abriu o coração de Zaqueu, um homem que é cobrador de impostos, de baixa estatura, um homem que tirava vantagem das pessoas. Ao encontrar com Jesus, o coração desse pequeno homem se tornou grande, mudou completamente. Zaqueu pôde mudar. Assim também muitas outras pessoas mudaram ao encontrar Jesus. Aquele que é cego pedia Jesus, gritava por Jesus: tem de misericórdia. E Jesus chamou para ele ser inserido no caminho. Jesus não vai até ele. Jesus o chama para entrar no caminho, porque Jesus é o caminho. E assim convida Jesus, o cego, a ir até Jesus. Como ele é cego, pode chegar até Jesus. Talvez Jesus era a luz dele. É por isso que chegou até Jesus. Ele que reconheceu o burburinho da estrada e viu que algo diferente passava. Ele deparou com a luz. Diferente com Caifás, homem cheio de saber, homem cheio de conhecimento, mas não conseguiu compreender Jesus. O saber dele impediu de reconhecer Jesus. Por isso ele julgou mal. Pilatos, homem cheio de poder. O objetivo dele era controlar a população da Judéia. O objetivo dele era resguardar a dominação romana. Não importa como. Porque ele resguardando bem o controle da Judéia, ele poderia ser promovido. O interesse dele é crescer no poder. Todo aquele que tem poder quer mais poder. Quem até chegar no poder absoluto. Diferente de Jesus. Jesus nunca quis o poder. Teve as tentações no deserto. No início da sua missão, ele recusou o poder. Ele recusou guiar os exércitos. Ele recusou de pedir os seus anjos o carregassem. Ele recusou o poder. Qual o poder que Jesus nos ensina? O de servir. Assim, o exemplo que Jesus dá antes de iniciar a ceia pascal, lavando os pés dos discípulos. Assim também, Jesus ensinou para os seus discípulos, dizendo que os grandes dominam, os governadores tiranizam as nações. Entre vós não deve ser assim. Seja o último, o servidor de todos. Porque quem está no poder cai na ambiguidade do poder. Quem está no poder se corrompe. O poder corrompe a pessoa. Dá o poder a alguém. Ela vai se corromper. E Jesus ensina diferente. O verdadeiro poder que não se corrompe é aquele que serve. Aquele que é o último. Aquele que tem uma abertura e não deseja crescer. Enquanto Jesus ensina o poder de descer para erguer junto com os outros.
Jesus ensinou a parábola do samaritano. Aquele que sente compaixão, aquele que se move com compaixão. Enquanto o sacerdote do templo passava, esquivava daquele que caiu na estrada. Enquanto o mestre da lei, cheio de conhecimento, viu, também esquivou. Mas o samaritano, o herege, Jesus coloca na parábola, um herege é aquele que sente compaixão. É aquele que continua na estrada. É aquele que continua no caminho. É aquele que é capaz de agachar e levantar junto. É isso que Jesus ensina. O verdadeiro poder é aquele que agacha e levanta junto. Isso é o sentimento de compaixão. Diferente do sentimento de pena. Quem tem pena ainda está erguido. Aquele que tem compaixão agacha para levantar junto com o outro. É isso que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. O poder que desce para levantar junto. Diferente o poder de Pilatos. O Pilatos é sempre erguido, nunca agacha, nunca desce. Não compreende o sofrimento do outro. Não compreende a situação que as pessoas vivem. É um poder diferente. É um poder de cima. E o poder de Jesus é o poder que agacha para levantar juntos. É por isso que Jesus foi julgado. Porque também Pilatos, pelo seu poder, ele quis simplesmente deixar a Judéia pacificada, a custo da condenação de Jesus, porque não compreendeu Jesus. Nem Caifás, cheio de saber, não compreendeu Jesus. E Pilatos, cheio de poder, roncava poder, também não compreendeu Jesus. Ele queria fazer um movimento de libertá-lo. Libertar Jesus. Porque via em Jesus nenhuma ameaça. Mas ele lavou as mãos. Porque não conseguiu. Quer dizer, ele tinha como objetivo manter o controle. Para manter o controle, tinha que entregar Jesus à cruz. Esse, quer dizer, o objetivo dele é o controle. É o controle romano. É o controle do poder. Assim funciona a dinâmica do poder. O poder não usa a justiça. Simplesmente o poder que é o controle. Quando tudo está pacificado, tudo está bom, está ótimo. Diferente de Jesus. Jesus ensina algo diferente. O poder que desce para levantar juntos. Assim Jesus levanta tantas pessoas. Levanta a prostituta e dá dignidade para ela, como mulher. Jesus levanta o leproso, que não poderia conviver, e dá dignidade para ele. Assim também Jesus dá dignidade a tantas e tantas pessoas ao encontrar. Porque Jesus agacha e levanta junto conosco. Assim é a experiência de Natal, quer dizer, a palavra que estava com Deus se fez um de nós para nos levantar toda a humanidade. Quer dizer, somente em Jesus podemos ver que a divindade vem até nós para nos levantar. Torna um de nós para nos erguer. Essa é a experiência. E a grande experiência disso é a cruz. A cruz quer dizer, no momento mais obscuro, mais desumano, mais desfigurado, quer dizer, Jesus chega aos calabouços humanos para nos levantar e nos reerguer.
No julgamento de Jesus, ele vai até os calabouços para nos reerguer e nos levantar. Toda a humanidade. É por isso a cruz não somente é um instrumento do suplício, torna-se o instrumento que Deus nos abraça e nos ergue, nos levanta, porque abraça a todos. Não somente um grupo, mas a todos nós. O braço estendido de Jesus na cruz é para nos reerguer. Este é o poder de Deus. O poder de Deus é o poder que vem, que agacha e nos levanta. Que agacha, nos abraça e nos levanta. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe.